Dia, irmãos, você que está me ouvindo aqui, a gente está aqui na fila para colocar combustível no carro e aproveitando também, meditando na palavra de Deus, né? Eu peguei aqui um texto aqui que é o texto de 2 Reis, capítulo 6 e capítulo 7, que fala sobre o cerco em Samaria, onde uma época que o povo ficou cercado e não havia alimentos, porque o alimento vinha de fora, né, vinha de outros lugares e havia ali os portões para a entrada. E como os sírios cercaram, né, a cidade, então não entrava nem saía. Não saía gente, não entrava gente, não saía ninguém, nem o rei podia sair, porque senão ele poderia ser morto pelos inimigos que eram os sírios. E ali o povo de Israel cercado, né, como no dia de hoje, como nesses dias que a gente está passando. Muita gente não está conseguindo sair de casa porque não tem um combustível, porque não tem ônibus, que está tendo greve, porque está fechado o supermercado, não tem alimento. Então o alimento não está chegando em casa e o alimento está faltando. E naquela época faltava o alimento, a ponto do povo ter que comprar cabeça de jumento para poder se alimentar. E uma cabeça de jumento se tornou valiosa, mas algo muito caro, alimento muito caro. E também esterco feito com fezes de pomba e cebola. Mas o que eu quero que você entenda? No meio de toda aquela crise, Deus levantou o profeta Eliseu. Por quê? Porque Deus precisa de alguém, de uma boca para falar por ele nessa terra. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os que adoram, adorem espírito em verdade. Então, se Deus é espírito, ele precisa de um corpo para se manifestar nessa terra. Assim como o diabo precisa do corpo das pessoas para se manifestar. Os demônios também precisam. Por isso que a gente vê pessoas que a boca delas sai coisas terríveis, coisas malignas, né? A mão delas faz coisas terríveis. Os pés caminham para a iniquidade, para a morte, para o pecado. Então Deus levantou Eliseu. E a Bíblia diz ali que Eliseu profetizou, né? Antes de 24 horas, essa profecia minha vai se cumprir, que haverá alimento aqui dentro, alimento com abundância para todo mundo. Mas ali também a Bíblia diz que houve um homem que era o capitão do exército de Israel, um homem de confiança também do rei, que disse ao profeta, ainda que Deus abrisse janela no céu, isso não iria acontecer. E Deus abre. Deus abre porque no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 10, a Bíblia diz que Deus abre janela do céu e derrama bênçãos sem contar quantas que ele vai mandar. Ele manda com abundância. Na vida de quem? Na vida daqueles que não são como o capitão, que não acreditou no poder de Deus e na profecia do homem de Deus. E como homem de Deus, como profeta no ministério árabe, profeta levantado por Deus, não pelo homem, eu digo, irmão, não vai faltar na sua casa, não vai faltar na sua vida, não vai faltar da porta da sua casa para dentro. Deus abre janela no céu quando você é fiel a Ele. Malaquias diz, capítulo 3, que trazei o dízimo, trazei a oferta à casa do Senhor e eu abrirei a janela do céu. Usa a chave de ser dizimista, a chave de ser ofertante e reclama diante de Deus a sua bênção, a sua abundância, a janela aberta. Não seja como esse capitão incrédulo que posteriormente eu quero que você entenda o que aconteceu com ele. Mas a Bíblia diz que essa profecia, para se cumprir, ela dependia também de outras pessoas, ela dependia de mais pessoas. Deus usou a boca do profeta, mas Deus precisa usar o agente, aquele pelo qual a profecia vai se cumprir. E para isso é necessário fé sobrenatural. E a fé, irmãos, ela não trabalha com a razão só. A fé trabalha com a razão e com o poder de Deus. Porque o milagre é produzido pela fé. Para que haja um milagre é necessário que haja a ação divina e a ação do homem. O homem entra com a fé e Deus entra com o poder, com as maravilhas.
E aí a palavra diz que aquele homem, Eliseu, profetizou. Mas ali fora dos portões havia uma pessoa que estava, ou seja, 4 leprosos, que pensaram entre si: se nós entrarmos na cidade, tem fome, nós vamos morrer. Se nós ficarmos do lado de fora, tem fome, vai morrer. Se nós formos para o arraial dos sírios, que tem sitiado, que produziu essa fome, eles foram os agentes da produção dessa fome, perdão, nós vamos morrer. Mas pelo menos nós vamos morrer ou ter a possibilidade de alimentar, porque lá tem alimento. E a Bíblia diz que eles marcharam em direção ao arraial dos sírios, 4 homens, 4 leprosos, 4 homens desprezados, desprezíveis, mas cheios de fé. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas ao nosso lado e olhamos para a aparência, olhamos porque ela está passando uma adversidade, uma doença, uma enfermidade, porque está desempregada, porque ela mora numa casa humilde. Assim era a situação daqueles 4 homens leprosos, desprezados, jogados para fora dos muros da cidade. Quem sabe você está vivendo este momento, mas saiba que o que está dentro de você é maior do que o que está na boca das pessoas que falam de você. A sua fé, a fé sobrenatural. A fé, ela é diferente da razão, porque a fé, ela olha a razão, mas ela trabalha com atitude. A fé não trabalha com pensamento positivo. Aquela pessoa que fica ali com os olhos fechados, dizendo vai dar tudo certo, mas não sai de casa, fica paralisada. A fé, ela tem atitudes. A fé anda. A fé se move. Então mova pela fé. Nesse dia de hoje, nos dias que virão. Mova buscando o milagre de Deus. Mova buscando na casa de Deus. Mova buscando na oração, no jejum. Aqueles 4 homens se moveram. E quando eles marcharam em direção ao arraial dos sírios, diz a Bíblia que Deus fez com que a marcha deles produzisse um barulho tão grande que parecia um exército, milhares, milhares e milhares. Aqueles soldados sírios, então, ouvindo aquele barulho, começaram a fugir e disseram: se ficarmos aqui, o rei de Israel contratou um exército poderoso e nós vamos morrer. E eles saíram em bandos e foram embora, abandonaram alimento, abandonaram riquezas, ouro, prata. Aqueles 4 homens chegando lá, entraram nas tendas, comeram, beberam, né? Tiraram a barriga da miséria e ainda pegaram bens que estavam ali, que ficaram à sobra da fuga daquele exército. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Tome uma atitude de fé sobrenatural. Marche em direção ao inimigo. Não fique esperando ele vir terminar de destruir o que ele está querendo destruir, mas coloca diante de Deus a sua fé. Marche. Toma atitude, irmão, você que me ouve, toma uma atitude na sua vida. Toma uma atitude de fé sobrenatural, não a fé paralisada, não aquela fé que muitos dizem: eu tenho fé para burro. Burro puxa carroça como capim apanha do homem. Eu tenho fé para danar. A palavra danado no dicionário quer dizer filhinho ou filho do diabo. Você não tem essa fé, você não é filho do diabo. Eu tenho fé pra caramba. Não, a nossa fé tem que ser a fé sobrenatural, a fé que move no mundo sobrenatural, e ela vem com atitude. Toma atitudes na sua vida, que o Senhor vai te abençoar. E a Bíblia diz que aqueles homens se fartaram, aqueles homens alimentaram e ainda foram até o rei e disseram: rei, não podemos ficar calados, tem alimento lá no arraial, tem alimento lá que o inimigo deixou. E toda a cidade foi até o arraial, e na saída, quando os portões foram abertos, aquele capitão que eu falei no início, que duvidou, que não agiu pela fé, mas pela razão, e que ainda blasfemou dizendo que Deus, só se Deus abrisse janela do céu, porque não conhecia o Deus do próprio povo dele, ele foi atropelado pela multidão que saiu em correria. Que Deus possa te abençoar, que o diabo não venha atropelar a sua fé ou a sua vida. Tome atitudes a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém.